E aí, pessoal, aqui é o Wood Shop Junkies e hoje vou tentar construir uma versão caseira melhor e mais resistente de uma mesa portátil dobrável. Então, alguns dias atrás, eu tive uma ideia aleatória sobre redesenhar o modo mais convencional de fazer uma mesa portátil, que poderia potencialmente aumentar muito a resistência. Nos dias seguintes, fiz esboços rápidos e hoje quero criar meu primeiro protótipo. Meu problema com a maioria das mesas dobráveis modernas é que o mecanismo que as torna portáteis ou dobráveis também costuma suportar grande parte da carga quando usadas como mesa. Então, estou confiante de que, com a minha adaptação, vou conseguir criar uma alternativa DIY fácil e super resistente, retirando a maior parte da carga desses mecanismos. Então, para economizar tempo, eu já cortei 3 dessas placas de compensado de 3/4 de polegada ou 18 milímetros. E eu vou usá-las para fazer os 3 componentes principais do meu projeto: o fundo, o topo e as pernas. E vou começar pelo fundo, porque a única preparação real que preciso é perder peso, fazendo vários recortes. Para que esse projeto seja um sucesso, ele não pode ser apenas resistente, ele precisa ser leve em comparação. Então quero tentar reduzir o peso removendo partes dos componentes que não agregam valor ao design. Talvez você já tenha visto essa técnica de recortes no meu canal antes. Removi a maior parte do recorte com serra tico-tico, cortando fora da marca, e depois usei guia e tupia com fresa reta para endireitar. Eu gosto dessa técnica porque ela produz uma borda bem limpa. Então, com esses segmentos removidos, eu reduzi drasticamente o peso deste componente. Agora, como eu mencionei, isso vai ser o fundo da mesa ou o painel lateral. O tampo vai ficar aqui em cima e, obviamente, logo abaixo dele, aqui, vão ficar os pés. Agora, a maioria das mesas portáteis, ou pelo menos as que eu conheço, não usam realmente um painel de fundo ou qualquer tipo de painel lateral. Mas isso é, na verdade, um componente fundamental para o meu redesenho. Enquanto a maioria das mesas portáteis tem pés que se dobram sob o tampo, quero que os meus se abram para fora pelas laterais. E ao trazer o pé pela lateral, estou eliminando a necessidade de que o componente estrutural do pé tenha a capacidade de dobrar ou articular de qualquer forma. E dessa forma, espero aumentar drasticamente a capacidade dela de suportar peso, diferente de uma mesa portátil ou dobrável convencional, onde a dobradiça é o elo mais fraco. Agora, neste ponto, vocês provavelmente estão tendo dificuldade de imaginar qual é a minha ideia com esse projeto. Então, a seguir, vou fazer os pés, fixá-los ao painel de fundo nas dobradiças. E assim, vocês provavelmente terão uma ideia muito mais clara da minha visão para esse projeto. O projeto exige 2 pernas que serão cortadas da segunda tábua das 3 originais. Então, marquei as linhas de corte antes de usar a mesma técnica para fazer os recortes. Que é cortar com a serra tico-tico e aparar com a tupia.
Como mencionei, vou fixar as pernas ao painel traseiro com uma dobradiça, permitindo que se abram e fiquem na posição de trabalho. Para fazer isso, preciso adicionar dobradiças aqui e aqui, mas antes disso quero reforçar alguns dos componentes ou alguns dos segmentos só para dar um pouco mais de resistência. Estou apertando 4 suportes verticais para reforçar todas as seções verticais das pernas e assim aumentar a capacidade delas de suportar peso sem entortar. Estou adicionando duas como segunda camada de compensado de 18 milímetros na frente das pernas. E para ganhar tempo, fixo com parafusos em vez de usar sargentos e esperar a cola secar. Estou fixando os outros dois suportes verticais ao painel de fundo com dobradiças. Esses vão servir como suportes verticais na parte de trás das pernas. Após fixadas, as pernas são presas aos suportes traseiros, permitindo que se dobrem. Eu projetei as pernas para que um conjunto se encaixe dentro do outro por 3 motivos. Primeiro, isso economiza material, pois consigo cortar os dois conjuntos de pernas de uma única folha pequena. Em segundo lugar, isso permite cruzar as pernas ao dobrá-las para a posição de uso. E, em terceiro lugar, isso possibilita um design mais compacto quando estão armazenadas. Então, este é o painel traseiro com as pernas dobradas para fora na posição de uso e uma vez que o tampo esteja instalado, ele será sustentado pelos segmentos verticais das pernas em 4 pontos aqui. Enquanto as dobradiças em si vão suportar uma carga mínima. Mas antes de instalar o tampo, quero instalar um mecanismo que permita que o movimento de cada perna individual seja replicado na outra, para que as duas pernas sempre se movam juntas. Vou instalar uma haste atrás dos dois conjuntos de pernas, mas fixá-la só em um deles. Assim, ao mover esse conjunto, o outro será empurrado junto. Para fixar a haste nas pernas, furei e encaixei a haste em 2 blocos pequenos de madeira. Em seguida, inseri a haste nos furos do bloco e usei 2 parafusos para fixar o bloco nas pernas.
Agora, adicionar um rolete à haste deixaria o funcionamento muito mais suave, então com certeza vou trabalhar nisso no meu projeto revisado. Depois, para ajudar a abrir as pernas e mantê-las abertas, instalei pequenos amortecedores a gás. O painel traseiro e as pernas estão quase prontos. O projeto funcionaria melhor com um amortecedor ou mola a gás mais longo, mas usei o que consegui, já que é um protótipo. Estou testando e devo fazer mudanças conforme avançar. Depois, faço os acabamentos no painel traseiro e instalo o tampo. Os acabamentos servem para arredondar o design e também aumentam a resistência. Também serve para criar uma espécie de caixa quando a mesa estiver fechada, o que deve proporcionar um visual mais elegante. Isso conclui a parte do fundo e das pernas. Agora vou colocar o tampo nas dobradiças que instalei aqui e também adicionar alguns acabamentos no tampo. Nesse momento, estarei quase pronto para testar meu conceito. As peças laterais do tampo precisavam de cantos arredondados atrás para permitir que ele dobrasse sem colisão com os acabamentos do fundo. Adicionei fechos de trava para manter a mesa segura na posição fechada e facilitar o transporte. Mas essa provavelmente será outra área a ser melhorada em versões futuras. Concluí o projeto incluindo uma alça para facilitar o transporte da mesa. Coloquei uma fivela em uma ponta para ajustar o comprimento da alça e carregar a mesa com mais conforto.
E isso é tudo quanto à minha mesa portátil. Para um protótipo inicial, estou satisfeito com sua resistência e estabilidade. Isso praticamente encerra a versão 1 da minha mesa portátil dobrável. E acho que estou no caminho certo com o design. Dada a resistência da minha versão atual, acho que servirá como uma boa bancada de trabalho portátil. Agora, sinto que consegui o que queria com a versão 1. Ela é compacta, resistente e estável, mas obviamente sempre há espaço para melhorias. Então, para a versão 2, vou focar na redução de peso e na versatilidade. Por versatilidade, quero dizer que quero pensar em um design que me permita travar várias mesas juntas para aumentar a superfície de trabalho e também brincar com o formato da superfície de trabalho para atender às necessidades do usuário. Em teoria, com o suficiente delas, você pode juntá-las para criar um palco portátil ou um grande display portátil. Por enquanto, só estou explorando ideias. Gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês acham que estou no caminho certo? Como melhorariam o design? Ou acham exagero, desnecessário e perda de tempo? E com isso, chega ao fim deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, se ainda não são inscritos e querem ver mais vídeos como este, façam isso agora. E se quiserem apoiar meu canal, podem conferir os links na descrição deste vídeo. Como sempre, muito obrigado por assistirem. Até a próxima. Valeu!